Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos fundamentos do direito constitucional. Basicamente, vamos tentar entender o que faz a lei mais importante de um país funcionar, ou, às vezes, não funcionar. E para começar, que tal uma provocação? Uma pergunta feita lá no século XIX pelo pensador Ferdinand Lassalle. E se a Constituição, esse documento tão importante, não passar de uma mera folha de papel? O que será que ele queria dizer com isso? Bom, para responder essa pergunta, não tem uma saída fácil. A verdade é que existem pelo menos 3 maneiras bem diferentes de enxergar o que é uma Constituição. Cada uma dessas visões conta um pedaço da história. A primeira visão é a sociológica, a do próprio Lassalle. Para ele, a Constituição que vale mesmo não é a que está escrita, mas sim a soma de quem realmente manda na sociedade. Pensa no poder econômico, no poder político, no poder dos militares. Esses são os fatores reais de poder. Depois a gente tem a visão política, defendida por Carl Schmitt. Para ele, a Constituição é a grande decisão que um povo toma sobre como quer se organizar, como quer existir enquanto nação. É um ato de vontade política, acima de tudo. E por fim tem a visão jurídica, de Hans Kelsen, que é super influente. Aqui a conversa é outra. A Constituição é a norma suprema, ponto final. Ela é o pilar que sustenta todo o sistema de leis de um país. Nada pode estar acima dela. Então olha só que interessante essa disputa de ideias. A Constituição é sobre o poder real? É sobre a vontade do povo ou é sobre a força da lei escrita? Entender essa tensão é a chave para entender como um país funciona na prática. E essa Constituição acaba funcionando como o projeto de um Estado. É como se fosse a planta baixa de uma casa, sabe? Ela define os 3 elementos mais importantes da estrutura. E aqui a gente vê como essa planta baixa desenha o DNA político de um país. No caso do Brasil, por exemplo, a Constituição define que a nossa forma de governo é uma república, nosso sistema de governo é o presidencialismo e o regime é democrático. Agora, vamos focar um pouco mais naquela visão jurídica. O que significa, na prática, a Constituição ser a lei suprema do país? A ideia é simples, mas é muito poderosa. Significa que nada, absolutamente nada, dentro do sistema de leis pode ser mais importante que a Constituição. Ela é o ponto de partida e o limite para todo o resto. E o Kelsen desenhou uma imagem perfeita para isso. A famosa pirâmide. Lá no topo, sozinha, está a Constituição. Abaixo dela vêm as outras leis. E lá na base, os atos menores, como decretos. A regra é clara. Tudo que cai embaixo tem que obedecer ao que está no topo. Certo, então a regra está escrita lá no topo da pirâmide. Mas só por estar escrita, ela já sai funcionando automaticamente no mundo real? Pois é, a resposta é não. E é aí que entra um conceito super importante, o de eficácia. Ou seja, a capacidade que uma lei tem de produzir efeitos de verdade na sociedade. Algumas normas têm o que a gente chama de eficácia plena. Essas são diretas e retas. Assim que são publicadas, já estão valendo com força total, não precisam de mais nada para funcionar. Um bom exemplo é o direito à ampla defesa num processo. Outras normas têm eficácia contida. Elas também valem imediatamente, mas com um detalhe. O Congresso pode criar outras leis para regulamentar, para limitar um pouco o alcance delas. O direito de exercer qualquer profissão é um exemplo. A liberdade existe, mas existem regras a serem seguidas. E por último, existem as normas de eficácia limitada. Essas são quase como promessas. Elas estão lá na Constituição, mas para valerem na prática, elas dependem de uma outra lei que venha depois para dizer como elas vão funcionar. O direito à saúde, por exemplo, precisa de políticas públicas para ser efetivado. Então, se a gente juntar tudo isso, dá para ver que para uma lei funcionar de verdade, ela tem que passar por uma espécie de teste triplo. Pensa só, primeiro, a norma precisa existir, ou seja, ela foi criada do jeito certo por quem tinha poder para isso. Segundo, ela tem que ser válida, não pode ir contra a Constituição. E terceiro, e talvez o mais crucial, ela precisa ter eficácia. Precisa de fato produzir algum efeito no mundo real. E com isso, a gente volta lá para o começo. Uma lei pode existir no papel, ser perfeitamente válida, mas não ter efeito prático nenhum. Isso nos obriga a perguntar de novo. No fim das contas, o que é mais forte? A folha de papel ou aqueles fatores reais de poder de que o Lassalle falava? Fica aí a reflexão.